A Bíblia fala das esposas de Jacó. E olha como é que a Bíblia começa a falar de cada uma delas. A Bíblia começa assim, olha, que Jacó se apaixonou por uma mulher chamada Raquel. Isso está em Gênesis capítulo 29. Raquel. Só que foi-lhe dada como esposa, por um engano de Labão, uma mulher chamada Lia. E Gênesis 29:16 diz assim: Ora, Labão, sogro de Jacó, tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Vamos falar um pouquinho sobre Lia, essa ilustre desconhecida da Bíblia? Olha o que a Bíblia fala sobre nomes. Nome na Bíblia tem um sentido muito próprio, porque significa algo em relação ao nascimento da pessoa, a um desejo que a família tinha sobre ela, tá certo? E o nome Raquel, Rachel, em hebraico, significa ovelha. Mas Lia, Lea, em hebraico, significa cansada, angustiada, ou até vaca selvagem em árabe. Por que alguém colocaria na filha o nome de ovelha? Bom, faz sentido. A ovelha é um animal mimoso. Então, você quer agradar ele até na época bíblica, até as criancinhas eram chamadas de ovelhinha, em aramaico talitá, onde é o nome Talita, menininha, né, ovelhinha. Então, ovelha, Rachel, e a ovelha era um animal precioso, valioso. Então, o pai colocar na filha o nome de ovelha faz sentido na cultura daquele tempo. Agora, colocar na outra filha o nome de Lea, cansada, fraca. Como eu falei, os nomes eram escolhidos pelo significado deles. Por exemplo, quando a Raquel morre, e ela morre ao dar à luz a um menino, o Jacó falou: esse menino vai chamar Benoni. Benoni quer dizer filho da minha aflição, da minha angústia. Aí alguém falou assim: não, coloca no nome do menino de Benoni. Benoni é muito feio. Coloca outro nome. Benjamim, ou Benjamim em português, filho da minha mão direita. Mas a princípio seria Benoni, filho da minha angústia, porque esse menino, ao nascer, a mãe dele morreu. Percebe? Então o fato de Leia se chamar Leia, eu fico imaginando as circunstâncias do nascimento dela. Ou a mãe dela sofreu muito para dar a luz a ela, ou Leia, que é a menina sempre fraquinha, cansada, enquanto Raquel era bonita, saltitante. E a Bíblia continua dizendo algo mais a respeito disso aqui. Verso 17. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Olha a expressão bíblica. A Raquel era bonita e formosa, não precisa de explicação. Mas Lia ou Léa tinha os olhos sem brilho. O que significa essa expressão idiomática da Bíblia? Olhos sem brilho. Eu vou mostrar para você aqui uma coisa interessante. Olha o olho dessa menina beduína. Veja como é que ela, até hoje, as beduínas fazem contornos de maquiagem muito forte nos olhos. O olho é a parte que mais chama atenção no corpo de uma mulher, na cultura do Oriente Médio. Tanto é que no Cânticos Rabá, que é um comentário judaico antigo do livro de Cantares, está assim: o Rabino Levi disse: se os olhos de uma noiva são feios, o seu corpo requer exame. Mas se os seus olhos são atraentes, seu corpo não precisa ser examinado. Olha que ponto que eles chegavam. Por que eles diziam isso? Eu vou mostrar para você. Olha, lembra que as mulheres beduínas, elas geralmente ficavam com o rosto aqui. E esse povo do passado eram nômades, povo do deserto, como os beduínos. Aliás, os beduínos herdam a sua cultura dos patriarcas antigos. Olha até hoje como é que é o olho de uma beduína atrás do véu. Olha como é que ela olha com um olhar assim provocante. Vocês estão percebendo? Um olhar provocante. Olha os olhos dela bem delineados, verdes. E aí havia duas explicações com relação ao olho. Se uma mulher tinha um olho bonito, atraente, ela era uma mulher linda, uma mulher de respeito. Agora, se ela tinha olhos que eram considerados feios, além de ser tratada como uma mulher feia, havia um agravante aqui. Ela também podia ser tratada como uma mulher que trazia mau agouro para casa. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas estatuetas sumerianas, mesopotâmicas, e nota como é que elas têm o olho grandão, azul, tá vendo? Bem forte. Porque em textos antigos, os olhos humanos e de deuses são frequentemente descritos como ígneos ou brilhantes.
E quando uma pessoa estava fraca, por exemplo, ela tinha os olhos fracos. Então acreditava-se na época que uma pessoa de olhos fracos, além de ser uma pessoa feia, é uma pessoa que trazia mau agouro na família. Aí, agora dentro desse contexto, imagina duas situações. Você vai ler a história das duas, e Raquel sempre a preferida de Jacó, e Lia sempre a preterida. E não somente isso. Olha o que a Bíblia fala, verso 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. E cada vez que Lia ganhava um bebê, Raquel acusava Lia da desgraça sobre sua própria vida. Então, além de ser uma mulher que foi preterida pelo marido, desamada, a Lia ainda aguentava a acusação da sua irmã de que ela era a culpa do que estava acontecendo na vida de sua irmã. E ela foi perseverante ali, sofrendo calada, tendo um filho após o outro. E olha que interessante. Lia foi a mãe da maior parte dos filhos de Jacó e das tribos de Jacó. E no final da sua vida, é curioso que, embora Jacó a desprezasse praticamente toda a história do Gênesis, ela sempre era preterida, no final da sua vida, foi Lia e não Raquel que foi sepultada ao lado de Jacó no mausoléu dos patriarcas que está hoje em Marpelá. Curioso isso, né? Eu estou mostrando essa história porque ela talvez se identifica com muitas pessoas, seja você mulher ou homem, que está sempre sofrendo porque você é preterido, não se sente amado, e ainda é colocado como a culpa do que aconteceu com o outro. Quantas filhas sofrem hoje com a mãe dizendo: a minha desgraça aconteceu quando eu engravidei de você? Isso é dito às vezes direto, às vezes de maneira velada. Se você é uma pessoa assim ou conhece alguém nessa situação, lembra da história de Lia? Ela pode ter sentido tudo isso que você está sentindo, mas Deus a honrou no final da sua vida. E o nome dela está registrado na história. Ela é uma das matriarcas do povo de Israel.